eu orei e Deus me deu realmente uma palavra. São 3 versos, eu vou estar lendo, mas eu peço, né, que a gente realmente esteja, né, concentrado mesmo para a gente receber a ministração do Espírito Santo. Não é que nós vamos falar hoje, na verdade, de aceitar Jesus Cristo, não é? De aceitar, nós vamos falar isso, né? Porque na verdade nós estamos orando para que as pessoas, através das nossas orações, recebam Jesus Cristo. Nós da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Então, eu quero compartilhar com vocês 3 versos que Deus colocou no meu coração. Eu estarei lendo, não é? São versos. O primeiro diz o seguinte em Atos 16:31. Eles responderam. Se você quiser abrir, vamos abrir, por favor. Né? Vamos abrir. São três passagens. Eu coloquei até em ordem que se apresentam na Bíblia. A primeira é Atos 16:31, que diz assim, olha. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Amém? Atos 16:31. Agora nós vamos para a carta aos Romanos, que é sem dúvida, Romanos 10:9. Romanos 10, que é sem dúvida a passagem da confissão de fé, que é o que acontece no ato do recebimento de Jesus Cristo. Romanos 10:9. Nós conhecemos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tá certo? É um verso que a gente conhece, a gente sabe, graças a Deus, que faz parte da oração do arrependimento. E o último verso, para a gente fechar hoje, esse estudo, essa ministração, fica lá em 1 João 1:9. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 9. Que diz, começa como uma condicional, se, não é? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça que esse pecado gera nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela ministração do seu Espírito Santo nessa que é a sua palavra. Pai, obrigado. Obrigado pela revelação do seu Evangelho. Obrigado pela revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, que nós sejamos abençoados. Eu tenho certeza, Pai, que o Espírito Santo estará ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Eu estou com uma pequena pigarra. Amém. Quando o Senhor vem e nos apresenta Atos 16:31, e agora nós vamos estar falando do que cerca nós aceitarmos Jesus Cristo, receber Jesus Cristo. A primeira coisa que a palavra está nos dizendo é o quê? Creia no Senhor. Tá certo? Creia e você será salvo. Ótimo. Né? Simples assim. Creia e será salvo. Esse creia é o quê? É acreditar. Mas é acreditar de uma forma o quê? Poderosa. Acreditar de uma forma real. Não é acreditar na emoção.
É acreditar realmente numa convicção. Porque às vezes a gente acredita em algumas coisas que fica no campo do quê? Da emoção, não é? Ah, tá legal. Não, tá. Mas não. Aqui, o que Cristo está falando é o seguinte, né? Creia em mim. Se você crer de todo o coração, você será o quê? Salvo. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele, quando me fez e quando te fez e quando fez a todos nós, Ele já, como um DNA, Ele já colocou uma porção de fé em cada um. Entendeu? Então Ele colocou uma porção de fé em mim, na Ana, na Laurinha, na Sueli, na Roseli, no Elias, no Giovanni, para a gente crer em alguma coisa. Você vê, o índio crê na lua, o outro crê no boi, né? O outro, tá certo? Todos nós cremos em alguma coisa. Porque se não fosse assim, quando Jesus Cristo se apresentasse, não haveria o quê? Né? Não haveria a conversão. Então eu e você, nós sempre cremos em alguma coisa. Isso faz parte do quê? Do DNA que Deus colocou. E aqui é importante que em Atos fala, olha, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a tua casa. É evidente que a salvação ela é individual. Mas o que Deus está falando aqui, que apesar da salvação ser individual, que há uma promessa de Deus para que todos sejam salvos. Amém ou não? Então, se eu sou salvo, mas a Ana ainda não, há uma promessa na vida dela. Né? Amém? Né? Então, assim, eu creio, mas só me atingiu, não atingiu a Ana. Mas a palavra é clara, você crê, João, você vai atingir. Porque é o quê? É promessa. Porque Deus, Jesus Cristo, na verdade, quer o quê? Que todos nós se salvemos. Então, primeiro. Segundo, nós já vamos para Romanos. Romanos fala o quê? De se com tua boca confessar. Aqui já está falando o quê? A palavra. Veja que importante isso, igreja. Deus aqui está falando o quê? Se você confessar, é por isso que quem aceita Jesus Cristo, nós temos que fazer o quê? Uma confissão de fé. Porque a pessoa ela tem que confessar. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a palavra. Tudo foi feito no mundo através de quê? Da palavra que é o quê? Jesus Cristo. E o verbo se fez o quê? Carne. Quando Deus cria o mundo e fala, e Ele disse, a palavra quem é? É Jesus Cristo. Agora, essa palavra tem que ser em fé e tem que ser o quê? De todo o meu coração. De todo o meu o quê? Entendimento. Vocês estão entendendo? Então, não é pura e simplesmente uma confissão arbitrária, uma confissão que você não entenda. Ela tem que passar pelo meu e seu entendimento em fé, mas também tem que sair do quê? No coração. Porque nós somos o que somos em função do quê? Do nosso coração. Tá certo? É o nosso coração que manda na nossa vida. É lógico, a gente pode disfarçar aqui, pode disfarçar ali, mas para Deus a gente não disfarça. Porque nós somos o que o nosso coração é. É por isso que em Romanos 10, 9, ele é claro. Se com tua boca confessa e o seu coração crer, você será o quê? Você será salvo. E continuando o terceiro e último verso, que está lá em 1 João 1,9 que nós lemos, está o quê? Se nós confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Por quê? Que faz parte também do quê? Da confissão de fé. Porque para eu crer, para eu verbalizar, eu preciso o quê? Confessar que eu sou pecador. Eu preciso confessar que eu preciso de Jesus Cristo.
Percebe? Não é? Então, assim, se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Então, na verdade, quando eu confesso, eu estou o quê? Me arrependendo. E quando eu me arrependo, quando eu entendo, eu estou começando a ter um processo de quê na minha vida? De crescimento e amadurecimento. Então, na verdade, o que o Espírito Santo está falando para nós hoje? Que nós temos que crer. Não é só um crer de fé, mas é um crer de fé de todo o coração, de todo o entendimento, confessando que nós dependemos de Jesus Cristo. E por que eu estou trazendo isso, igreja? Porque tudo isso que nós falamos é imaterial, não é material. É sobrenatural. Jesus Cristo, quando se alojou no meu coração, que eu entendi, que eu recebi, e você deve ter feito a mesma, deve ter tido, né, a mesma sensação, foi sobrenatural. Não é? Parece que nada mudou, mas tudo mudou. Mediante nós nos apresentarmos o quê? Dessa forma desprovida. Dessa forma em liberdade, voluntária, mas de uma forma desejosa. E aí, quem começou esse processo nas nossas vidas? Vai um pouquinho lá atrás, se você realmente não nasceu num berço evangélico. Se você nasceu desde sempre, você já está, não é? Nesse ambiente. Mas se você não nasceu como eu, Deus precisa de quem para convencer? Né? O Espírito Santo convence Jesus Cristo, mas Deus precisa de quem? De você. Ele precisa de que alguém o quê? Ore. De que alguém o quê? Interceda. Tá certo? Inicialmente é o quê? É isso, é oração. É o que nós estaremos fazendo nesse alvo. Eu e você, orando para que alguém conheça Jesus Cristo. E mais para frente, além dessa oração, Deus precisa de quê? De que alguém pregue o Evangelho. De que alguém o quê? Fale do amor de Deus. E ele está usando quem? Você. A mim. Não é? Porque porque a salvação, a palavra, ela vem o quê? Ela vem do ouvir, a fé. Então tudo aquilo que eu vou recebendo, eu vou o quê? Eu vou aumentando a minha fé. Então Deus precisa de quem? De mim e de você. Ele precisa da nossa oração, do nosso clamor, do nosso falar e também do nosso testemunho. Como o quê? Como cristão. Dar bom testemunho. Porque não vai adiantar nada eu orar, eu falar, se eu não dou um bom testemunho. Não é verdade? Não vai acontecer nada. Pessoas e pessoas recebem a Cristo porque, puxa, eu quero ser como Ele. Eu quero ser como ela. Não é? Porque tudo que a gente faz na nossa vida, com os nossos filhos, é assim. Tudo que eu faço, todas as atitudes que eu tenho com o Giovanni e com a Laurinha, fala tão alto que o que eu falo eles não entendem. Eles não prestam atenção no que eu falo. Eles prestam atenção o quê?
no que eu pratico, no que eu faço. Então adianta eu vir pregar, dar cambalhota, ensinar e orar e faz e acontece tal, se eu sou um mau pai, um mau testemunho, se eu sou uma pessoa intolerante, não vai adiantar nada. Vai acontecer o quê? Nada. Muito pelo contrário, vai até fazer com que o quê? Eu estoure a fé deles. Falo, pô, meu pai é hipócrita. Ele fala uma coisa, mas age outra. Então, na verdade, o Espírito Santo de Deus está trazendo, né, isso de uma forma tão clara, quando eu comecei, né, na verdade, a fazer, né, a colocar no papel, porque, na verdade, amados, o nosso alvo vai precisar de quê? De fé. E essa fé que venha do coração, nosso alvo vai precisar isso. Só que nós vamos precisar do quê? De orar em fé. Nós também vamos precisar dessa fé. Porque nós estaremos orando em fé. E essa fé tem que vir o quê? Do meu coração. O nosso alvo vai precisar o quê? Verbalizar em algum momento que ele o quê? Através da sua fé dele, ele vai aceitar Jesus. Ele vai precisar verbalizar isso. E nós também estaremos precisando verbalizar o amor de Jesus Cristo para os nossos alvos. E para terminar, o alvo ele vai precisar o quê? Se arrepender. E quando ele se arrepende, ele já deu um passo absurdamente alto, grande. Porque a pessoa que verdadeiramente se arrepende, ela começou o processo de cura na vida dele. É onde Jesus Cristo entra. Porque Jesus Cristo não entra no coração duro. Ele entra no coração o quê? Que está disposto a mudar. E nós? Nós também temos que apresentar para os nossos alvos o quê? Maturidade. Nós também temos que apresentar aos nossos alvos o quê? Um bom comportamento, um bom testemunho como cristãos que somos. Vocês entendem? Então Deus colocou isso de uma forma muito clara, não é? E eu creio em nome de Jesus que os nossos alvos serão alcançados. Com fé, oremos com fé e em fé, não é? Verbalizamos dentro do possível, não é? Se o seu alvo está próximo, você verbaliza. E principalmente, a conclusão é bom testemunho. Puxa vida, ele realmente é diferente. Ele realmente vive isso. É lógico, tem pessoas, por exemplo, esse casal de amigos que a gente colocou como alvo, eles são amigos, né, do Giovanni e da Laurinha, faz tempo que a gente não vê, faz tempo que a gente não visita, a gente já convidou, já fez, enfim, a gente tem uma boa amizade. Nós estamos orando, vamos começar, lógico, orar, tá certo? Não é? Então, é orar, é convite, durante as semanas a gente vai fechando isso. Mas o que eu gostaria de colocar é isso, amém? Quer dizer, vai ter um esforço nosso, muito grande, em oração, em fé, em palavra e em bom testemunho para atingir o nosso alvo. Em fé, em palavra e que ele efetivamente se arrependa. Porque, amados, depois que ele entender e se arrepender, e quando Cristo entra, aí, filho, aí faz a obra. Começa, né, um processo de maturidade, um processo de transformação. Amém?